Graças a Deus, povo do canal Eita Glória 77, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos, em nome do Senhor Jesus, sem perda de tempo. Pega a tua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Nós vamos falar aqui sobre voto, né? Algo interessante, né? Um homem trapaceiro que resolveu fazer um voto para Deus. Aleluias. Gênesis 28, versículo 18, a seguir, a coluna de Betel. Aleluia. Tá fazendo frio aí na sua cidade? Aí tá frio? Aqui tá frio. Tá frio, friozinho muito bom. Garganta também não tá ajudando, mas vamos que vamos. Olha o que diz a palavra de Deus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquela cidade Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, se for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu me em paz tornar a minha casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Amados irmãos, é uma palavra muito interessante essa palavra, porque essa palavra ela fala sobre voto, sobre um homem que ele é trapaceiro, mas muitos têm Jacó só trapaceiro, mas como eu falei no vídeo anterior, falar que Jacó era trapaceiro é muito fácil, mas devemos também observarmos quando a palavra fala lá no início que Esaú fala assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você pode dar uma olhadinha lá no vídeo do canal, um vídeo anterior, que você vai ver isso. E aqui Jacó, depois que ele tem um sonho, ele sonha ali com uma escada, que diz a palavra que a escada tinha anjos que desciam e subiam. Depois que ele tem essa visão, ele acorda e ele faz um voto ao Senhor. Ele pega algo que ele tinha, que era o azeite, algo que era para troca, algo que era usado como moeda de troca. Então ele tem esse azeite ali, então ele pega esse azeite e derrama em cima de uma pedra. Ele consagra aquela pedra como coluna e fala: isso aqui vai ser a casa de Deus. Essa aqui vai ser a casa de Deus. Ele consagra aquela pedra, coloca o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Mas aquela cidade chamava Luz, que quer dizer, né? Dantes era luz. Então é algo interessante isso aí, porque ele faz um voto a Deus. Voto esse que, se você for olhar lá na frente, já está descrito que ele volta lá e cumpre. Ou seja, aquilo que ele prometeu a Deus, ele cumpriu. Aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Mas algo mais interessante ainda, que ele fala assim, ó: se o Senhor fazer eu tornar a casa do meu pai, o seu será o meu Deus. Porque não era Deus para ele. Ele não servia ao nosso Deus. Mas a partir daquele momento ele estava disposto, olha, agora eu vejo esse Deus. Agora eu reconheço esse Deus. Agora eu reconheço. E aí ele faz essa preparação. Ele faz aí a preparação diante de Deus.
Ele faz aí essa preparação e diz, ó, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Então é interessante isso que ele faz, ó, o Senhor será o meu Deus. E tudo, aí ele fala ainda mais, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então é interessante. Então nós vimos uma pessoa que não era dizimista, uma pessoa que não servia totalmente a Deus, não servia a Deus. A pessoa vira e fala, olha, eu vou servir a esse Deus. Se em paz eu tornar minha casa, esse vai ser meu Deus. E certamente, então é usada até a palavra, em outra tradução te darei tudo o dízimo. Eu te darei o dízimo. Então ele faz um compromisso. Qual que é o compromisso que você tem feito para Deus? A Bíblia fala que a gente não devemos fazer voto, mas se fazer o voto, entendeu? Se você fizer o voto, então você tem que cumprir. Então você tem que cumprir o voto. Então nós temos que entender isso. Deus não obriga ninguém a fazer voto. Você acha que Deus vai obrigar você a fazer voto? Deus não vai obrigar ninguém a fazer voto. Mas, se você fez o voto com Deus, Deus vai querer que você cumpra. Porque se votares, cumpra. Se votar, cumpra. Se votar, cumpra. É melhor que não votes do que votar e não cumprir. Então, votou, cumpra. Então, eu te pergunto, você tem cumprido aquilo que você tem falado diante de Deus? Aquilo que você tem pedido a Deus? Porque nós vemos aqui um homem que fez. E ele foi ousado, que ele falou assim, ó, te darei o dízimo. Te darei o dízimo. Então ele foi ousado. Porque nós temos que ser ousados diante de Deus. Nós temos que ser ousados. Sim, nós temos que ser ousados. A gente tem que ser ousado diante do nosso Deus. Então nós temos que entender isso, temos que ser ousado diante do nosso Deus. Porque se não formos ousados diante de Deus, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Jacó, aqui, ele experimentou uma experiência de um sonho sobrenatural. Por isso que ele fez o voto. E lá na frente ele experimentou também sobrenatural, porque ele lutou face a face com Deus. Então, entendemos isso, que Deus é Deus. Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de maravilha, Deus é Deus de promessa. Amém? Graças a Deus. Que aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo possa estar falando no coração de cada um. Eu fico por aqui. Esse é o canal Itaglória 107, canal simples, mas para a pregação da palavra do nosso Deus. Amém, povo de Deus, pelo canal Itaglória 107. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Ô glória!